Alguns enxergam a solidão como castigo, outros como fraqueza ou falha. Mas quem já atravessou os próprios desertos sabe. A solidão não é a ausência de algo. É a presença de tudo aquilo que você tentou evitar por tempo demais. É no silêncio que a verdade sussurra. É no escuro que os olhos da alma se abrem. E é na ausência de vozes externas que você finalmente escuta a sua. O mundo moderno nos condiciona a correr, a distrair, a preencher cada segundo com barulho. Mas a solidão quebra esse ciclo. Ela te senta sem aviso diante do espelho que nunca mente. E nesse reflexo cru, você se encontra ou se assusta. O filósofo Schopenhauer dizia: o homem que busca companhia incessantemente o faz para fugir de si mesmo. E essa é a verdade que poucos têm coragem de encarar. Não existe força maior do que a de alguém que aprendeu a ficar em silêncio e permanecer inteiro. Porque o silêncio é o único lugar onde a performance morre e o ser verdadeiro nasce. A solidão é o fogo onde o ego se queima. É o laboratório onde o indivíduo é lapidado. E é a caverna onde o medo grita, mas a coragem responde. Esse vídeo não é sobre estar sozinho. É sobre o que acontece quando você deixa de fugir. É sobre o que você descobre quando o barulho some e só resta você. E se você tiver coragem de ficar, vai voltar com sede apenas de verdade. E com um poder que ninguém pode tirar, o de ser inteiro sem plateia. Vivemos num tempo em que o barulho virou necessidade básica. A alma está faminta, mas a gente alimenta com distração. A hiperconexão virou uma fuga elegante da verdade. A presença virou performance e o silêncio se tornou ameaça. Mas como já dizia Blaise Pascal, todas as infelicidades dos homens derivam de uma única causa: não saberem permanecer em repouso dentro de um quarto. Na solidão, nesse contexto, não é ausência de companhia, é presença de consciência. É nela que caem os filtros, os disfarces, os personagens. É nela que você percebe o quanto vinha se editando para ser aceito e o quanto custava alto manter essa versão domesticada de si mesmo. A solidão, para o raso, é castigo, mas para o profundo, é rito de passagem. Ela te arranca da multidão e te devolve para si. Te mostra o quanto você terceirizou seu valor e como você ainda depende da validação de olhos que nem sabem quem você é. Na cultura do ruído, parar é resistir. Estar só é revolucionário. Sentar no escuro e encarar seus próprios fantasmas exige mais coragem do que seguir o fluxo, porque o silêncio não engana. Ele escancara o vazio que a correria encobre. Ele grita, mesmo mudo, tudo que você fingiu não sentir. E aí, em meio à inquietação, nasce um novo tipo de escuta. Uma escuta que não vem dos ouvidos, mas da alma. Uma percepção que não busca distração, mas presença. É nesse estado de presença absoluta que o poder pessoal começa a emergir. Não aquele poder de controle externo, mas o poder raro de ser inteiro sem depender de ninguém. A primeira coisa, a solidão ensina quem você é quando ninguém está olhando. Torna-te quem tu és. Friedrich Nietzsche. Quando Nietzsche disse essas palavras, ele não estava sugerindo uma busca externa, um reflexo de algo que você poderia encontrar em outros ou nas circunstâncias. Ele estava falando da verdade que mora dentro de você, algo que só pode ser revelado quando as distrações desaparecem. E a solidão é esse momento de quietude que permite que você se encontre. Em um mundo tão obcecado por validação, reconhecimento e aplausos, a solidão se torna um espaço sagrado, onde você é finalmente despojado das máscaras que usa para ser aceito. As máscaras sociais que vestimos todos os dias, em casa, no trabalho, nas redes sociais, são necessárias para a sobrevivência, mas elas nos afastam de quem realmente somos. Elas são o preço da aceitação, mas também o preço do esquecimento de nossa verdadeira essência. No entanto, a solidão não pede permissão para arrancar essas máscaras. Sem plateia,
Sem olhares julgadores, ela nos coloca frente a frente com a nossa realidade mais crua. E nesse espaço vazio, somos forçados a olhar para dentro e nos confrontar com a nossa própria identidade. A ausência de validação externa, que tanto tememos, se transforma em um teste de autenticidade. Quando ninguém está assistindo, quem você realmente é? O que você faz quando não há aplausos esperando? Quando a opinião dos outros não está mais no centro da sua mente, você se vê diante de uma escolha profunda: ser fiel a si mesmo ou continuar interpretando um papel que, em última análise, não te pertence. A metáfora do palco e do bastidor é perfeita para ilustrar isso. No palco, todos têm seu papel, suas falas ensaiadas. Mas é no bastidor, longe dos olhos do público, que a verdadeira preparação acontece. A solidão é esse bastidor da alma, onde as cenas mais profundas da vida são preparadas, longe das expectativas e pressões externas. Não há ensaio para a vida real. A solidão é onde se revela quem você realmente é, sem os adereços, sem as encenações. O que você faz quando ninguém está vendo? Essa pergunta, simples e direta, revela muito sobre a sua verdadeira identidade. Quando o mundo não está observando, o que te motiva? São os seus valores ou apenas a busca por uma aprovação que, no fundo, nunca satisfaz? É no silêncio que você começa a perceber o que te move, sem interferências externas. Sem plateia, a verdade finalmente fala. Este é o poder da solidão. Ela elimina as distrações e cria um espaço onde a autenticidade pode surgir sem medo. No silêncio, longe dos olhares críticos, você tem a oportunidade de ouvir sua própria voz. E essa voz interna, se você souber escutá-la, traz consigo uma sabedoria que as distrações do mundo nunca poderiam oferecer. A relação com os ensinamentos de Epicteto aqui é clara. Ele dizia que a verdadeira liberdade está em nos libertarmos das opiniões alheias, nascidas do exterior, e em cultivarmos uma mente capaz de escolher com sabedoria. Quando você é capaz de se separar do que os outros pensam sobre você, começa a se conectar com seu próprio ser. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade vem da nossa capacidade de escolher o que é importante para nós, sem depender da aprovação dos outros. A solidão é uma ferramenta poderosa para essa reconexão. No silêncio, você tem a chance de se perceber sem as influências externas, o que te permite identificar as crenças herdadas e reprogramar seu sistema de valores. Muitas vezes, vivemos nossas vidas guiados por valores que nem questionamos, mas que foram impostos ou sugeridos por outros. A solidão permite que você desafie esses valores, reconheça suas origens e, com coragem, refaça suas escolhas. No processo de autoconhecimento, a solidão oferece um terreno fértil para questionar tudo o que você pensou que era certo. Ela te dá a chance de distinguir o que é realmente seu do que foi apenas uma imposição externa. Ela revela o que está no fundo da sua alma, o que você tem carregado sem saber e que agora, finalmente, pode ser deixado para trás. É no escuro que se enxerga a luz de dentro. Este é o verdadeiro poder da solidão. Ao nos isolarmos e enfrentarmos nossas sombras, descobrimos a luz que sempre esteve lá, esperando para brilhar. Sem as distrações, sem as pressões, sem os julgamentos, a nossa verdadeira essência se revela. É na quietude da solidão que você encontra o que nunca poderia ser encontrado no barulho do mundo exterior. A solidão não é um castigo. Ela é um espaço de crescimento, um momento de clareza onde você tem a chance de se descobrir e de abraçar quem você realmente é. E uma vez que você se descobre, nada mais pode apagar essa verdade. A segunda coisa, a solidão treina sua independência emocional. Quem não é senhor de si, será sempre servo de algo ou alguém. Sêneca, a solidão, ao contrário do que muitos pensam, não é um espaço de fraqueza emocional. Ela é, na verdade, o campo de treinamento
onde forjamos nossa independência emocional. A vida nos testa constantemente com desafios, frustrações e perdas. E muitas vezes, o maior desafio é como reagimos a esses eventos. A solidão, quando compreendida e vivida plenamente, é o terreno perfeito para aprender a lidar com nossas emoções de maneira madura e controlada. Em meio ao barulho do mundo, onde as reações impulsivas são muitas vezes recompensadas, a solidão nos ensina a importância da reflexão. Quando estamos sozinhos, somos forçados a confrontar nossas emoções de frente. Não há distrações para nos tirar do caminho. Não há mais as vozes externas para nos influenciar. O silêncio nos obriga a escutar nossas próprias respostas internas. E é nesse momento de pureza emocional que aprendemos a reagir de maneira ponderada, não mais impulsiva. Aprender a lidar com raiva, tristeza, frustração sem explodir, sem buscar dependência nos outros para consertar a situação, é um dos maiores ensinamentos que a solidão oferece. Em vez de buscar um aplauso ou uma palavra de consolo, a solidão nos ensina a caminhar com firmeza, mesmo diante da adversidade. Ela nos treina para sermos autossuficientes emocionalmente. A ausência de aplausos ensina a caminhar com firmeza. Essa frase de efeito resume a essência da solidão. Ela nos ensina a sermos firmes dentro de nós mesmos, sem esperar validação externa para nos sentirmos completos. Quando não há aplausos, quando não há gratificação instantânea, somos forçados a depender apenas de nossa própria força interior. Não mais vítimas das circunstâncias, mas mestres de nossas emoções e reações. Os ensinamentos estoicos são fundamentais aqui. Epicteto, por exemplo, falava constantemente sobre a importância da autorregulação emocional. A prática da visualização negativa, onde imaginamos as piores situações que poderiam acontecer, serve para nos preparar emocionalmente para a adversidade. Ela nos ensina que, ao aceitarmos a possibilidade do pior, nos tornamos mais resilientes e menos suscetíveis ao impacto das emoções quando as dificuldades surgem. A meditação diária, outro hábito estoico, permite que conectemos nossa mente e emoções de forma profunda. É nesse espaço de silêncio e reflexão que podemos observar nossas reações, sem nos deixar levar por elas. Esse é um exercício diário de controle, onde aos poucos vamos percebendo que nossas emoções não nos controlam. E mais importante ainda, que temos o poder de escolher como reagir a elas. O journaling reflexivo, ou diário de reflexão, também se torna um poderoso aliado nesse processo. Escrever sobre nossas emoções, pensamentos e experiências diárias é uma maneira de organizar nossa mente e entender o que está acontecendo dentro de nós. Isso nos ajuda a encontrar padrões e a lidar com nossos sentimentos de maneira mais consciente e controlada. Um exemplo prático de como a solidão nos treina para a independência emocional pode ser encontrado nas situações cotidianas de rejeição, fracasso ou abandono. Quando enfrentamos esses momentos, muitas vezes nos sentimos impotentes e desamparados. No entanto, a solidão nos ensina que, mesmo nesses momentos de dor, temos a capacidade de escolher nossa resposta. Podemos optar por nos desesperar ou por aprender com a experiência e seguir em frente com mais força. O que define nossa reação não são as circunstâncias externas, mas a maneira como decidimos nos posicionar diante delas. A verdadeira maturidade emocional nasce na solitude. No silêncio, podemos perceber como nossas inseguranças, ansiedades e traumas moldam nossa maneira de reagir ao mundo. Somos forçados a olhar para essas feridas interiores e escolher não deixar que elas determinem nossas ações. E é nesse processo de introspecção e autodescoberta que a verdadeira força emocional se constrói. A solidão é o espelho que reflete o estado interior. Ela não nos permite esconder nossas falhas ou fraquezas.
Ao contrário, ela as traz à tona, desafiando-nos a encará-las de frente e a trabalhá-las. Muitas vezes nos tornamos viciados em aprovação externa porque, de algum modo, ela mascara nossas inseguranças. Buscamos a validação de outros para preencher um vazio interno. Mas a solidão nos ensina a diferença crucial entre a necessidade de afeto e o vício em aprovação. Quando estamos sozinhos, somos desafiados a encontrar paz dentro de nós mesmos, sem depender dos outros para nos sentirmos completos. Na solidão, você se torna o próprio pilar. Não há mais muletas emocionais, não há mais a dependência de validação para se sentir inteiro. Você é a fundação sólida sobre a qual sua vida se constrói. E isso é uma das maiores liberdades que a solidão pode oferecer. A liberdade de ser inteiro, de ser completo, sem precisar da aprovação dos outros para se sentir válido. Viktor Frankl, um dos maiores psicólogos e sobreviventes do Holocausto, nos ensinou algo poderoso. Entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Mesmo nas situações mais dolorosas, Frankl descobriu que o ser humano ainda possui a capacidade de escolher sua atitude. Esse poder de escolha interna, essa autonomia emocional, é o que torna a solidão um treinamento tão essencial. Em meio à dor e ao sofrimento, podemos escolher como responder, como manter nossa dignidade e nossa paz interior. Esse autocontrole silencioso é a fundação da liberdade verdadeira. Mas cultivar a independência emocional na solidão, você constrói uma liberdade que ninguém pode tirar de você. A habilidade de se manter firme, de não se deixar levar pelas emoções momentâneas, é a chave para uma vida plena e verdadeira. Essa liberdade não vem do mundo exterior, mas da capacidade de se manter fiel a si mesmo, independentemente do que aconteça. A terceira coisa, a solidão constrói uma presença que não pode ser ignorada. O sábio é aquele que é suficiente para si mesmo. Marco Aurélio. Imagine um guerreiro que retorna do deserto, depois de enfrentar seus próprios demônios, suas maiores adversidades e suas dúvidas mais profundas. Ao voltar, ele traz consigo uma presença sólida. Seu olhar é firme, sua fala é precisa e cada gesto transmite segurança. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Ele não precisa se esforçar para ser notado. Sua presença fala por si mesma. E é essa a transformação que a solidão provoca em todos aqueles que se permitem passar por ela. A solidão tem o poder de desenvolver uma autoridade interna que não pode ser ignorada. Quando você se torna capaz de se manter firme em sua própria companhia, sem depender de validação externa, você adquire um tipo de poder que transcende a busca por aprovação. Não há mais necessidade de exibir-se, de pedir atenção ou reconhecimento. A presença de alguém que se conhece profundamente não é uma presença que implora, ela simplesmente é. E quem possui essa força interna se torna alguém cujo impacto é sentido, mesmo sem palavras. Quem voltou inteiro do próprio abismo não precisa provar nada. Essa frase de efeito resume perfeitamente a ideia de que quem se conhece verdadeiramente, quem se reconstruiu no silêncio da solidão, não tem mais a necessidade de demonstrar sua força ou valor. Sua presença é suficiente. Sua energia é tão sólida que os outros reconhecem sem que ele precise dizer uma palavra. Existem líderes silenciosos, pessoas que ao entrarem em um ambiente simplesmente mudam o clima. Não pela força da voz ou do discurso, mas pela magnitude de sua presença. Esses líderes não precisam de uma plateia para validar sua autoridade. Eles simplesmente ocupam o espaço com um magnetismo pessoal que só é possível quando alguém se encontra em paz consigo mesmo. Não há mais necessidade de provar nada. Eles sabem quem são e o impacto que causam é natural, sem esforço. A ausência de carência é uma das maiores forças que a solidão oferece. Quando você não está carente de aprovação, quando não está ansioso pela validação dos outros, sua energia se torna magnética.
As pessoas percebem que você não está tentando ser algo que não é. Você está apenas sendo você mesmo, em toda a sua autenticidade e força. E essa autenticidade tem um poder que é impossível de ignorar. Quando passamos por períodos de solidão, estamos, na verdade, estruturando nosso eixo pessoal. Quando nos distanciamos do ruído externo e dos estímulos constantes do mundo, começamos a ganhar clareza sobre quem realmente somos, o que queremos e o que valorizamos. A solidão nos dá espaço para a reflexão profunda, para percebermos nossas próprias necessidades e desejos sem a influência das expectativas alheias. E é essa clareza que nos dá a firmeza e a coerência necessárias para manter nossa presença intacta, independentemente do que aconteça ao nosso redor. A prática de meditação, o silêncio voluntário e os momentos de contemplação são fundamentais nesse processo de desenvolvimento da presença pessoal. Quando buscamos o silêncio, começamos a escutar melhor nossa voz interior. O constante ruído externo, as opiniões, os conselhos, as distrações, começa a se dissipar e o que emerge é a nossa verdade interior. A voz que antes estava abafada pela agitação do dia a dia começa a se fortalecer. E é essa voz interior que se torna a base de nossa autoridade. Na solidão, a calma poderosa se torna uma característica natural. A postura inabalável, o equilíbrio emocional, a serenidade diante dos desafios, tudo isso emerge quando nos tornamos íntimos da nossa própria companhia. A solidão não nos enfraquece, ao contrário, ela nos fortalece porque nos ensina a ficar firmes dentro de nós mesmos. E uma pessoa que tem essa força interna se torna alguém cujas palavras e ações têm um peso significativo. Ela não precisa gritar, não precisa se afirmar a todo momento. Sua presença já é uma forma de comunicação. Esse magnetismo pessoal, essa força silenciosa, é o que faz com que as pessoas notem alguém sem que essa pessoa precise chamar a atenção. Ela é capaz de transformar um ambiente com sua energia. Isso não é algo que se aprende de imediato, mas é algo que se desenvolve ao longo do tempo, quando nos permitimos passar por períodos de solidão e introspecção. Quando alguém encontra seu centro, quando constrói sua força interior, ela nunca mais se perde. Mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante da pressão externa, ela permanece inabalável. É nesse ponto que a solidão se revela como a verdadeira escola do autoconhecimento. Ela nos dá o espaço necessário para que possamos nos reconectar com nossa essência mais profunda, para que possamos descobrir quem somos, sem as máscaras sociais e sem a necessidade de agradar aos outros. E é a partir dessa descoberta que nossa presença se torna imbatível. Não porque nos esforçamos para ser reconhecidos, mas porque somos reconhecidos pela nossa autenticidade e força interior. Quem encontrou o próprio centro nunca mais se perde em ninguém. Essa frase final encapsula a grande lição da solidão. Quando você encontra seu centro, quando se conhece profundamente e está em paz consigo mesmo, você nunca mais se perde nas influências externas. Você se torna seu próprio alicerce, sua própria base sólida. E é a partir dessa base que sua presença se torna uma força magnética e inconfundível. Você se torna alguém que, independentemente de onde vá, deixa uma marca, porque sua presença é algo que não pode ser ignorado. A solidão é o útero do novo eu. A solidão não é um fim, é o começo. O início de uma travessia existencial profunda, onde cada passo no silêncio é uma descoberta, cada momento sozinho é um convite à transformação. A solidão não é um espaço vazio, mas o campo fértil onde você, finalmente, pode crescer sem pressões externas, sem os olhares alheios que moldam suas escolhas. Aqui, você não é moldado pelo mundo, mas pelo seu próprio ser. Não é o fim, é o renascimento. No silêncio da solidão, você renasce. Tudo o que parecia perdido, tudo o que parecia frágil, começa a ganhar forma e consistência. Você percebe que o vazio não é algo a ser temido,
mas o terreno onde a verdade pode florescer. E é essa verdade que finalmente começa a emergir, livre de máscaras, de expectativas, de aprovação externa. O que antes parecia caos agora é um processo de lapidação. A solidão é onde as contradições se reconciliam, onde o ser fragmentado encontra a sua unidade. A ilusão de que precisamos dos outros para sermos completos desaparece. A solidão, longe de ser um fardo, se revela como o portal para a autenticidade. Ela não nos isola, ela nos prepara para ser inteiros, para sermos nossa versão mais verdadeira. Em sua quietude, ela nos ensina que a verdadeira força não vem da agitação externa, mas da paz interna. Como um alquimista que transforma o metal em ouro, a solidão transforma a ausência em presença, o vazio em eixo. A solidão nos ajuda a encontrar o que estava perdido, nossa verdadeira essência. Quem aprende a estar só, nunca mais se ajoelha por aceitação. Ele sabe agora que sua maior validação vem de dentro, que sua força e seu valor não dependem do olhar dos outros. Ele se torna seu próprio centro, sua própria rocha. E a partir dessa base sólida, ele pode caminhar por qualquer estrada, sem se perder, sem se fragilizar. Você não está sozinho por estar só. Você está se preparando para ser inteiro. A solidão não é uma sentença, é um preparo. E quando você aprender a estar com você mesmo, vai perceber que nunca esteve tão completo. Não se engane, você não está só. Você está em um processo de reinvenção. E no final, essa solidão será a sua maior aliada. Ela não vai te afastar do mundo, ela vai te aproximar de você. Se essa jornada ressoou dentro de você, inscreva-se. Se as palavras que você ouviu aqui tocaram seu coração e despertaram algo que estava adormecido, então esse é o momento de fazer parte de algo maior. Aqui no canal A Luz Negra, cada vídeo é um espelho, um reflexo da sua própria alma, uma viagem profunda para dentro de si mesmo. Cada palavra, cada imagem é uma oportunidade para você se encontrar novamente, para resgatar aquilo que nunca deixou de ser seu. Aqui, nós não seguimos as trilhas do comum. Aqui, buscamos a verdade em sua forma mais pura. Buscamos a autenticidade, a liberdade interior, a clareza que vem da solidão e da introspecção. Não se trata de ser melhor do que os outros, mas de ser verdadeiramente você, sem medo, sem máscaras. O verdadeiro poder nasce quando você se reconhece no silêncio do próprio ser. Cada vídeo, cada reflexão é um convite para você se conectar com a sua essência mais profunda. Porque quando você se encontra, o mundo ao seu redor começa a se alinhar de uma forma que você nunca imaginou. E lembre-se, cada silêncio aqui é um passo de volta ao que você nunca deixou de ser. Venha, se junte a nós. O caminho da verdade começa com um simples gesto: inscrever-se.